Bom, vou chamar o Valério agora aqui, né? A gente teve aí um vencimento bastante conturbado ontem, conturbado não, movimentado ontem, e eu convidei o Valério, né? A gente trabalha junto aí nessa questão da gestão de patrimônio com as opções, e eu trouxe o Valério aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o assunto, sobre esse vencimento, já que eu recebi bastante pergunta via Twitter ou nos grupos do Telegram, de várias questões, pedi para o Valério cobrir alguns pontos aqui, depois eu vou fazer umas perguntas para ele. Tá por aí, Valério? Bom dia. Bom dia. Bom, pessoal, o assunto é opções, né, o cemitério de malandro que aconteceu com o mercado ontem, né, em relação aos derivativos. E eu gostaria de comentar um pouco o repasse do mercado que aconteceu, para que haja um entendimento um pouco mais geral. Bom, o grande destaque foi a Petrobras, a queda absurda que ela teve. Foi realmente um volume bastante alto que foi gerado, tá? E uma queda que já vem lá da quinta-feira de aproximadamente, saiu da faixa de R$30 para R$22. Uma queda muito forte, aumentou muito a volatilidade e deixou muita gente aí apreensiva sobre a queda do ativo ou, pior ainda, né, quem estava exposto em venda de put, que aumentou absurdamente. Certo? Petrobras realmente foi extremamente ruim. Outro ativo também que bateu bastante, uma estatal, que é o Banco do Brasil, também teve um impacto muito grande, aumentou muito a volatilidade, também reagiu muito mal a isso tudo. Dentro de um outro setor, nós tivemos a Vale, que teve uma determinada variação, embora tenha fechado negativa, ela não caiu tanto, teve uma pequena variação. Nesse vencimento, a Vale, dentro das estruturadas, ela deu exercício, ela deu ganho máximo na faixa de 6,6%. As siderúrgicas, melhor ainda, né? Tiveram um desempenho muito bom ontem, né? Fechando, inclusive, algumas no positivo, certo? Mas o grande destaque do dia nas opções foi a grande variação da Braskem. A Braskem chegou a cair 12%, durante o dia teve uma variação enorme durante o exercício, isso é muito difícil para quem está fazendo o exercício, principalmente da call, como vai operar com isso. Então, na primeira hora, ela caiu muito, fez um fundo e subiu em torno de 10%, deixando esse mercado bastante difícil no exercício, certo? Algumas perguntas que... Isso, Val, tem umas perguntas aí que o pessoal tem. Que são realmente interessantes hoje, tá? Mais um comentário em relação aos bancos privados, também tiveram uma queda bastante interessante. E, para esse vencimento, todas as estruturas, elas acabaram ficando no ganho máximo, né? O mercado, ele é mais blindado quanto a isso aí, quando a gente faz a parte desse modelo de gestão. Eu vou deixar para o Fabrício passar as perguntas aqui que o pessoal vem fazendo nos grupos e solicitando ao projeto, e vou tentar solucionar a maior parte dessas dúvidas aí para o pessoal. Ô Val, e então acho que esse volume absurdo aí se deu no exercício, né? Até em função do mercado à vista, por conta dessa volatilidade? O que acontece quando nós temos um volume extremamente alto? Isso depende de movimentação. Então, sempre quando nós temos uma opção call ou put que está muito fora do dinheiro, ela é muito barata. Então, as travas são muito potentes naquela posição. O volume é muito grande. E quando o papel atinge aquela amplitude de movimento, o volume de exercício é muito grande. Principalmente numa call spread, put spread, ou no pozinho, né? Então, você pega lá qualquer R$1.000, você compra um valor, uma quantidade absurda com esse valor. Então, sempre quando nós temos uma movimentação grande de um ativo, quanto maior é essa movimentação, maior é o volume. Então, vemos em Petro e Vale, quando temos eventos realmente impactantes, volumes recordes de exercício. Tá, Val, e aí, assim, então... Tá bom. Obrigado, Leandro. Ô Zé, acho que o microfone está aberto. Perdão. Não, perdão. Imagina. Ô Val, aí a gente teve um problema técnico, supostamente um problema técnico ontem.
esse aumento de volume tem a ver com a extensão do prazo? Esse problema aconteceu por causa do excesso de volume? Você tem ideia do porquê que a gente teve antes? Lembrando, atualizando o pessoal, o vencimento é até às 13 horas, tá, pessoal? Depois a gente teve a Bovespa prorrogou, a B3 prorrogou esse vencimento até às 14 horas, né, alegando problema técnico, depois até às 15h05, né, ainda por conta desse problema técnico. Então, você tem alguma coisa para comentar isso aí? Surgiu boatos no mercado que talvez a B3 tivesse feito isso para ajudar grandes players. Você acha que isso procede? Não, isso não tem como acontecer, não tem como ajudar, porque o exercício vai bater naquele ponto do preço do ativo e não tem o que modificar isso. Mas a questão de risco, o cara está descoberto, não está descoberto, isso não, tem alguma vez com o horário? Não. O problema do limite de operação, isso é com a corretora, não com o ambiente de negociação. Então, a corretora vai ter que resolver dentro do seu limite que tem com o trade, né? Pelo sistema da line da Bolsa, o sistema de risco passa, provavelmente foi um problema técnico mesmo, mas nunca aconteceu até hoje. Um dia acontece, né? Então, a especulação do fato de ser algo especulativo para favorecer alguém, isso no meu ponto de vista, é completamente descartável. O mercado é muito limpo em relação a isso daí, tá? Então, grande parte da especulação geral no mercado, quando ocorre o movimento, a especulação é a consequência do movimento e não a causa. Então, a gente até pode entender que um ativo ele pode subir ou cair por alguma especulação. Mas quando acontece alguma notícia realmente impactante e se diz que há especulação em cima da venda ou da compra de um ativo, foi a consequência do movimento. Então, podem ficar tranquilo, a B3 é um ambiente completamente limpo e transparente. Beleza. Val, e aí muitas perguntas veio, né? Você falou dessa questão da call spread, muita gente estava posicionada aí, ou fez uma venda coberta, na verdade, acabou se dando bem, né? Se dando bem assim, né? Pegou aquele centavinho, mas teve uma queda absurda. Então, se fez uma venda coberta pensando em proteção, não protegeu nada. Mas tem muita gente, por exemplo, em Petrobras, que na semana passada, diante da queda, e com a expectativa de um bom balanço que a gente deveria ter amanhã, fez venda de put, né, na expectativa de que o papel subisse e ganhasse esse prêmio no contrário. E o que aconteceu aí que acabou ali, cara, praticamente 15%, quem vendeu ali com 10%, 15% fora do dinheiro, que às vezes o pessoal recomenda, já na sexta-feira comeu quase 7% isso, e depois mais 20%, quer dizer, o cara hoje está 15% dentro do dinheiro nessa operação. O que acontece aí? O que você pode ajudar? O que você pode orientar? Porque, bom, quem estava vendido para esse vencimento, né, acabou sendo exercido, e quem está para o próximo vencimento, tem como consertar ou aliviar essa dor, Valério? Não tem. A primeira relação, quando você acha que vai ter um movimento do ativo, tá? Pense bem na matemática, né? Tudo vai do zero para o infinito, né? Então, você tem que comprar, não vender. A questão de vender, você até pode ganhar uma taxa vendendo, mas faça uma trava, porque limita, não fica uma simetria negativa completamente exposta. Então, na semana passada, na própria sala, nós verificamos a taxa de straddle da Petrobras, que foi extremamente baixa, 2,6%. Na quinta-feira, né? Na quinta-feira. A quinta-feira, inclusive, no intraday, o papel caiu bastante, mas não aumentou muito a volatilidade. Quem fez o straddle na quinta-feira na faixa de 70 centavos, teve um papel aí que foi a R$ 9,30 de desempenho, né? Então, isso aí deu 1.300%. E como eu disse, operações de straddle, operações de pozinho, elas são cíclicas. A cada 3, 4 meses começa a acontecer eventos, certo? Então, assim, quando você faz um lançamento coberto e quer pegar uma taxa, quando o mercado cai, se você pegou uma taxa de 5% e o mercado caiu 20%, você perdeu 15%. Da mesma forma, quando você vende uma put e ganha 5% e o mercado cai 20%, você vai perder 15%. O problema é que quando você vende uma put, você não tem o papel. Você perde a noção de volume. Então, muitas vezes, você tem um financeiro para 10 mil Petrobras e vende 20 mil, 30 mil, 40 mil. E tanto pior, quanto mais longe estiver da cotação. Se você tiver, por exemplo, numa operação que está 10, 15% fora e coloca um volume 10, 20 vezes maior e acontece um evento desse, ele é completamente fatal. Então, eu sempre recomendo, aprenda a calcular a taxa da opção
e verifique se vale a pena comprar ou vale a pena vender. Isso tem a ver Tá. com a volatilidade direta. Ô, Val, bom, beleza. Águas passadas. Assim, tem uma pergunta que o problema da B3 ontem de prorrogação não corre risco de quem não foi exercido, porque o papel mudou do meio-dia para as 3 de ser exercido hoje. Acabou, correto? Acabou. Tá, acabou então, Gabriel. Ô, Val, tudo bem. Passado, estamos aí no contrato de março. Você tem alguma sugestão aí para o pessoal ficar de olho em termos de operações aí que podem ser vantajosas? Vale a pena agora comprar proteção para quem está, agora que a casa está pegando fogo, né? O que você vê aí de viabilidade nesse... Geralmente nós temos o custo de uma put entre 3% e 4%. Agora ela pulou para quase 7%. Ou seja, já fica 7% do seu capital preso na compra de proteção. Né? Não é tão vantajoso. Bom, então, se não é para comprar, é para vender. Ixi. Vender, bom, é interessante. Ontem, por exemplo, eu dei uma repassada no mercado, e quem for olhar a posição de call e put para 20 meses à frente, para dezembro de 2021, tem strike na faixa de 22, que é o preço. Então, claro, vai ter que brigar no book, vai ter um spread alto, você vai ter que fazer operação com paciência, não é uma operação para muitos milhões, mas é uma operação para 20 mil, 30 mil, 40 mil, talvez 100 mil reais. Você consegue montar uma estrutura que agora, pela condição quantitativa, que caiu muito, você está lá no desvio padrão 3 da Petrobras, você ganha vendendo uma call na faixa de 22 e uma put na faixa de 22, uma taxa somada de aproximadamente 75%. Isso quer dizer o quê? Se você tem 100 mil reais, você ganha 75 mil reais agora, monta uma estrutura que a partir de 22 reais ele te entrega isso, de rendimento, e esse dinheiro você ainda pode fazer um mercado ordenado ou novamente comprar papel e sair vendendo mais. Depende de quanto você acredita. Isso gera uma proteção, break-even para 20 meses, na faixa de 18 reais. 18 reais. Isso se você colocar todo o dinheiro. Se você reservar o dinheiro para ir montando, conforme for caindo, novas frações dessa operação, talvez você chegue a uns 12 reais de break-even. É claro que precisa ter o conhecimento para esse tipo de operação, mas quando a volatilidade dispara, ele foge na parte quantitativa, lá para o segundo, para o terceiro desvio padrão, ele permite operações bem mais longas, estáveis e que dão uma amplitude de segurança bem maior, principalmente se o investidor pode fazer aporte e na condição, como não é uma operação que aguenta muito dinheiro, você não consegue impactar o mercado muito, é uma pequena parte da sua carteira. Talvez faça com 1.000 Petrobras, 2.000, já tem ali uma rentabilidade garantida. Se o mercado cair, pode recompor alguma coisa. Se você faz aporte, pode recompor. Ou seja, fica uma operação do nível de eficiência extremamente alto quando ocorre esse tipo de evento. Val, então, para quem está pensando, a Petro caiu muito, comprar call, está caro por conta da volatilidade, certo? Às vezes se o papel não andar, pode ser que queime muito o teto aí, queime essa volatilidade, e o cara pode ver o papel andar e a opção não sair do lugar. Exato. Então, tu vai estar pagando uma taxa muito alta, praticamente o dobro. Tu precisa que o ativo ande o dobro da porcentagem para pelo menos empatar a operação. Eu não recomendo agora. A própria operação estruturada ontem, rodamos a operação na sexta-feira, a operação deu um volume absurdo aqui de mais de 15%, e nós precisamos esperar a volatilidade baixar para botar esse volume todo no bolso e montar uma que eu ia pedir para você comentar. Eu comentei ontem de manhã aqui no Morning Call isso. Para quem tinha já rolado a operação, podia ver ela entrar na área de ganho máximo, mas que tivesse paciência por conta dessa volatilidade, aguardasse aí 1 ou 2 dias para a gente poder avaliar o melhor momento para fazer a rolagem, correto? Exato. A volatilidade no dia zero, né, que acontece o evento, ela é extremamente alta, porque ela está correndo atrás dos estopados. Então, o estopado tem que recompor a posição dele a qualquer preço. Então, a volatilidade normal da Petrobras, que está em torno de 35%, estava na sexta-feira 38%, ela foi para 75%. Então, hoje nós vamos verificar essa volatilidade, ela vai começar a secar muito rápido. Em 3 dias, ela pode cair para 45%, talvez. Não vejo dificuldade de acontecer isso. Então, tu esperar 2, 3 dias para rolar uma operação pode significar mais de 6
a 8% de movimento do ativo. Então, paciência, você vai botar volume de qualquer forma, espera o mercado sangrar todo. Operação estruturada é uma operação de paciência, de tranquilidade, onde o mercado, no seu zigue-zague, você vai pegar sempre uma relação participativa no ano. Não interessa para que lado vai. Agora, você é sempre o cassino, é sempre a banca da operação, né? Tem que entender matematicamente isso. Lá na turma, né, no nosso treinamento lá, a gente tem falado bastante do mercado ordenado. E num dia como ontem, o que acontece aí com o mercado ordenado? Como é que você viu esses movimentos aí? Como é que você pode passar para o pessoal? Eu sempre recomendei a parte de mercado ordenado, tá? Então, para quem não entende, o que é o mercado desordenado? O mercado desordenado é o mercado onde tu entra em qualquer ponto, tu pode tomar uma sequência de stop várias vezes no dia ou várias vezes dentro do período do mês, e o mercado ordenado, ele regula isso tudo. Então, eu sempre disse, não faça um mercado ordenado em papéis separados, né, isolados, tá, que tenham muita movimentação, a menos que você tenha uma técnica como o do Fabrício, que coloca um preço extremamente baixo e aproveita a vantagem disso. Eu sempre recomendo uma ETF. E o que aconteceu na ETF ontem? 6% de queda. O que aconteceu na Petro? 20% de queda. Acabou seu dinheiro para recompor posição. Então, segue a técnica, segue a matemática, né? A matemática é muito mais interessante para cada tipo de operação, e as duas operações juntas, a operação estruturada junto com o mercado ordenado, você busca a arbitragem perfeita do mercado. Então, você busca sempre uma parcela do que está ocorrendo de movimento, seja para cima ou seja para baixo, dentro de um período X.